Segundo princípio, correndo. Isaías 55:8. Mais uma coisa, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes o caminho de Deus não é o mais curto, não é o mais rápido, não é o mais cômodo, sabe? Deitar na rede, suco de laranja, sabe? Pastel com garapa. Eita, coisa boa. Não é, às vezes não é esse o caminho de Deus. O caminho de Deus não é, muitas vezes, o mais lógico. Aqui essa palavra mata. O mais lógico. Porque nós estamos acostumados, na nossa humanidade, a fazer um caminho para Deus passar. Sabe como vai vir minha bênção? Eu desenho um mapa, eu desenho um emprego, o lugar que eu vou querer, eu desenho como vai ser o meu futuro marido, minha futura esposa. Eu faço um desenho, um mapa, e eu falo para Deus, sabe da minha bênção? Passa. É assim que vai vir minha cura, vai vir através desse médico, desse tratamento que a minha cura vai vir. Vai vir através do caminho que eu fiz. E a minha lógica humana, que eu gosto, sabe, como nós somos lógicos, eu gosto de pegar e falar, Deus, passa por esse caminho. Só que Deus não passa por caminho feito por mãos de homens. E aí, sabe o que acontece? Eu fico frustrada. E eu fico, Deus não fez. Deus não fez. Deus não passou pelo caminho que eu pedi para Ele passar. Eu falei, não vou passar mesmo. Olha, se fosse por frustração, eu já era para estar morta, de tanto caminho que eu já fiz para Deus passar. E Ele não passou, porque o caminho dele é muito melhor. Porque Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe, muitas vezes, a criança que eu sou. E não tenho como, estou pedindo besteira para Deus. Não estou entendendo o agir de Deus. E, muitas vezes, quando eu começo a planejar muito para Deus passar, os meus caminhos, o que eu quero, do jeito que eu tenho que fazer, do jeito que a minha bênção tem que vir, na verdade, isso está demonstrando, muitas vezes a gente não está percebendo, as coisas são sutis, é uma independência de Deus. Eu quero desse jeito, eu acho que é desse jeito, eu programo tudo e mando Deus passar. E Deus fala, imagina, não é desse jeito não, é minha independência de Deus, é minha lógica humana. E Deus não passa por caminhos humanos. Deus, Ele quer nos ensinar a segui-lo, e eu gostei de pensar que Deus é igual um GPS, um pouco de cada vez. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Eu tenho ainda aprendido, ainda estou aprendendo. Eu nunca vou acabar de aprender, isso que é duro. Eu estou sempre aprendendo que Deus é igual o GPS. Ele não dá todo o mapa para você falar, você vê todo o caminho, vai ser assim, assim. Não, já puseram o GPS, vire a 100 metros, vire à direita, não sei o quê. Na rotatória, pega a segunda saída. É devagar, é uma instrução de cada vez que Ele vai dar. Então, não queira saber todos os caminhos de Deus e ficar nas suas dúvidas. Saiba que Deus tem um caminho. Deus tem um caminho para a tua vida. Deus tem um caminho para tudo que Ele quer te levar. E o terceiro princípio, né? Quando Deus não faz, o que você precisa saber? Você precisa saber que Ele tem o tempo dEle, você precisa saber que Ele tem o caminho dEle, não é o seu caminho, e você precisa saber, Efésios 1:18, que diz assim, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Você tem um chamado, aleluia. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para você tirar a amargura, você precisa, sabe esse por que Deus não fez? Não estou entendendo nada. Você precisa começar a orar para que os olhos do seu coração sejam abertos. Para que você realmente venha a saber o tamanho da graça que está sobre você, porque às vezes nós não temos, a gente está na dificuldade, é tão grande, o surto é tão grande na nossa vida, que a gente não consegue enxergar o tamanho do nosso Deus, a graça de Deus, nós não conseguimos enxergar. E né, há umas semanas atrás, eu disse que sobre enxergar, eu sei falar, eu tenho propriedade de enxergar. Por quê? Porque eu tinha 11 graus de miopia.
Gente, ninguém tem ideia do que é 11 graus de miopia. É praticamente cega. Só não é cega porque não vê assim tudo escurinho. Você vê tudo embaçado. Tudo embaçado, 11 graus. A coisa é tão feia para quem tem 11 graus de miopia, que eu lembro que uma vez nós fomos para o litoral, e lá no litoral norte, e estava lá, nas praias, nas águas mornas, né? E eu, 11 graus de miopia. Então, quando eu entrava no mar com 11 graus de miopia, eu não entro sozinha, porque aí eu perco o marido, eu perco com quem eu estou, perco o guarda-sol, eu perco tudo. Eu não vejo, gente, não via mesmo. Então, o pastor Rap era minha babá. Eu entrava e ele entrava junto, senão eu não queria me perder lá. E eu estava lá, nas águas claras, de repente eu vi passar um negócio marrom assim. Falei, poxa, parece um papelão. Eu não enxergava direito, lembra que eu não enxergava? Papelão, mas essa praia é tão limpa. Olha, papelão. Daí a pouquinho, mas fiquei. Daí a pouquinho passou outro, papelão. E aí eu virei, poxa, eu falei, Rap, está passando papelão aqui, está sujo. Ele, não, minha filha, isso é a raia. Gente, pensa alguém correndo, pensa alguém parar para lá, eu atravessei praia, eu atravessei tudo, não quero mais, a raia. Não consegui enxergar. E quantas vezes nós estamos com uma visão errada de Deus? Quantas vezes nós estamos com esse coração que não está vendo nada? Estamos sendo privados da graça porque a gente tem uma visão errada de Deus. Como eu lá, que ao invés de ver a raia, ao invés de ver bênção, ver aquela criatura que Deus criou, aquela maravilha da natureza, estava achando que era uma sujeira. Quantas vezes nós não estamos passando, ao invés de nós vermos a bênção de Deus, nós estamos vendo uma sujeira. E quando nós estamos desse jeito, a gente precisa passar por um processo. E Deus passa por um processo. Quando nós estamos com a visão errada, né? Então, voltando para o meu caso, eu fui procurar médico. Eu tinha que procurar sempre médico, porque a minha visão não era boa. Eu procurava médico. E quando você vai no médico, no oftalmo lá, para ver miopia, quem já viu isso sabe que pinga um colírio que arde o olho, gente. Gente, isso é terrível. Pior que é uma vez, é 2 vezes, é 3 vezes. É um processo que você chora de verdade. Chora com aquele colírio. E às vezes, para nós vermos a Deus, vai doer. Vai doer. Muitas vezes, a gente vai ter que ter um colírio para nos ajudar a detectar a falta de visão de Deus, para a gente poder chegar a esse Deus. E tem mais outra coisa, você não sai do oftalmo com o seu óculos debaixo do braço. Não sai. Você vai ter que ir lá na ótica, vai te custar, vai ter que escolher, vai ter o tempo para você botar os seus óculos no seu rosto e poder ver. Então, muitas vezes, nós precisamos disso. A gente tem um tempo, o tempo vai doer e vai custar para a gente ter uma visão certa de Deus, para a gente entender tudo o que está acontecendo e não começar com essa amargura porque a gente está cego, não está vendo direito. E aí, quando você percebe, aí você começa a usar óculos, né? Mas a gente vai caminhando na fé cristã e a gente quer mais fundo, quer descer mais fundo no negócio. E eu também quis descer mais fundo. Falei, gente, eu quero tirar esses óculos. E eu vou partir para uma cirurgia de miopia. Tá nós. Posso dizer? Processo mais difícil. Processo mais difícil. Né? Às vezes a gente parte para o seminário, parte para um monte de coisa, né? Processo mais difícil, mais invasivo. Soro na veia. Aí você pode falar, soro na veia? Qual o problema? Qual o problema para você se tem uma veia boa? Para mim que tem uma veia ruim, gente, fura aqui, para cá, depois vai, e não acha essa dita cuja dessa veia. Nós não somos iguais. Cada um tem uma resistência, cada um tem um caminho do processo. Se a sua veia, Deus é fácil dela pegar e pôr já o sorinho, e você já passar para o outro, pode ser fura aqui, fura aqui, fura aqui, fura aqui. Deus está sabendo o que está fazendo para você enxergar melhor, para você ir mais longe. Creia que Ele está no controle da sua vida. É por isso, é processo para você enxergar melhor o nosso Deus. E eu fui para a cirurgia. E às vezes a gente sai da cirurgia falando assim, agora eu vou estar acima da média dos míopes. Porque agora, ó, irmão, seus óculos eu não. Está vendo? É desse jeito que a gente sai, né? Só que não, tá? Só que não. Às vezes na nossa vida cristã, voltando para a nossa vida cristã, a gente passa o tempo e a gente começa a achar que a gente já sabe tudo de Deus. 40 anos de crente, 30 anos de crente, já sei, estou formada. Tinha uma irmã que falava para mim que ela era crente desde a barriga da mãe dela.
Eu falava, não entendeu nada desse negócio de ser crente desde a barriga, não entendeu o evangelho. Você tem que se converter, você tem que se arrepender, você tem que conhecer Cristo, ter uma experiência com Ele. E a gente, às vezes, muitas vezes eu estou assim, e estou achando o curso, agora eu entendo tudo de Deus, eu fiz curso de divindade. Você fez curso de divindade, pastor? Não fez. Não fez? Patriarca? Também não fez? Gente, semideus. Também não fez. É pastor, tem jeito. E nós estamos assim, sabendo que nós estamos pautados em nós mesmos, achando que agora eu sei tudo de Deus. Como eu, quando fiz a minha cirurgia, agora eu vou enxergar tudo. Enxerga nada. Deu uns probleminha aqui. Não que esteja bom, eu sou grata a Deus, mas não ficou perfeita. Saiu uns negocinhos aqui que me atrapalha de vez em quando. Então, nós precisamos sempre, essa é a palavra de Deus. Senhor, abra os olhos para que eu não me prive da sua graça. Senhor, abra os meus olhos para que eu espere, eu veja o seu tempo na minha vida. Senhor, abra os meus olhos do meu coração para que eu encontre os seus caminhos. Senhor, abra os meus olhos. Eu preciso mais entender sua graça. Eu preciso ver mais do Senhor. Eu tenho que orar dessa forma. Todo o tempo, né? Deus, pede para o louvor, Deus, Ele tem propósito na sua vida. Deus não nos chamou à toa. Deus não te colocou aí nessa internet à toa, porque Ele quer começar um novo tempo na sua vida, Ele quer começar coisas novas na sua vida, e Deus não chamou vocês, meus irmãos, aqui nesse frio, é porque Ele quer falar com você, Ele quer fazer coisa nova. Isso que Deus colocou no meu coração. Fala com a minha noiva, anima a minha noiva, porque ainda há um Deus no trono, e ainda há um Deus no trono, rodeado dos anjos, que diz santo, santo, santo é o Senhor, que está no controle de todas as coisas, que está no controle da minha vida, do meu problema, da minha família, por mais perdas que eu tive. Esse é o nosso Deus. Deus tem propósito em tudo. Há um Deus no trono. 1 João 5,4, você pode ficar de pé, você que está na sua casa, se quiser, você fica de pé. Em 1 João, primeira carta de João 5,4 diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E muitas vezes esse mundo está querendo nos roubar a nossa fé, duvidar do poder de Deus, duvidar que Deus está no trono, está fazendo, e tem minado e tem nos amargurado. Quantas vezes nós não estamos mais confiando e nós deixamos de professar a palavra da fé e de crer e de lutar, porque fé é uma questão de acreditar e luta com o seu ser, com a sua alma, é de profetizar, é de você sair, ver a situação difícil e erguer sua mão e falar, eu creio, Senhor, que o meu Redentor vive, aleluia, e que Ele está fazendo, e que Ele está no trono. Situação, existe um Deus acima de todas as coisas. Senhor, nessa situação que eu tenho estado caído, amargurado, Senhor, abra os olhos do meu coração para enxergar a Tua graça sobre mim. Restaura, Pai, a alegria da salvação. Restaura, Senhor. Sabe, Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu caminho, e às vezes é um caminho no deserto, às vezes é um caminho, e nesse deserto Ele abre rios de águas vivas. Quando você pensa que já estava terminado, Ele faz tudo novo, Ele recomeça, aleluia, meu Pai amado. Deus faz coisas novas, quando nós menos esperamos. Ele não mudou, Ele ainda faz milagres. Essa noite é dia de você começar a profetizar diante do seu problema, diante da sua amargura, e falar, sai amargura, sai, eu quero começar de novo, eu quero crer, eu vou começar a profetizar na minha vida, eu vou começar a profetizar, eu vou começar a trabalhar na minha igreja, eu vou voltar para o meu ministério. Deus, eu quero ser uma manancial de águas vivas para as pessoas necessitadas. Usa a minha vida, Pai, eu quero voltar a crer, eu quero voltar a lutar, eu quero vencer batalhas. A palavra de Deus diz, aleluia, que Deus não esmaga a cana quebrada. Deus não esmaga, mesmo que você esteja quebrado, Ele vai te consertar essa noite, Ele vai te levantar para você crer e saber que existem coisas novas. Eu quero orar.